Não perca seu tempo considerando as coisas tal como são julgadas pelo insolente ou como você as julga, mas veja-as como realmente são. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio aqui. Hoje, especificamente, o nosso 27º episódio da série O Ano Histórico, uma série onde eu, Daniel Franco, compartilho com você a minha aplicação prática diária do estoicismo, para que você se torne um homem com alto domínio emocional, para que você assuma o domínio da tua mente e tome decisões sábias para construir um império dentro da sua vida. E, obviamente, se você está chegando aqui hoje, ou se você já acompanha o canal e ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho, irmão, se inscreve para receber diariamente conteúdo sobre estoicismo, inteligência emocional e neurociência, para você assumir o domínio da tua mente por completo. Vamos para a meditação de hoje. Hoje, mais uma vez aqui, né, eu acho que é o terceiro capítulo seguido, a gente fazendo uma meditação de Marco Aurélio. E nessa, cara, extraordinária. Como todas eu falo que essa é extraordinária. Mas essa aqui tocou no meu coração. Por quê? Olha só. Não perca seu tempo considerando as coisas tal como são julgadas pelo insolente ou como você as julga, mas veja-as como realmente são. O que é que ele está falando? E a PNL ela aprofunda muito isso, já trazendo esse contexto para você. A PNL ela traz uma perspectiva onde um mesmo acidente, uma mesma situação, que possui três pessoas visualizando, existem quantos fatos ali? Quantos pontos de vista existem? Existem quatro nessa situação. Quais são os quatro pontos de vista? O de cada uma das pessoas que estão visualizando e, obviamente, aquilo que realmente aconteceu. Então perceba, uma vez que você olha para uma determinada coisa, busca determinada coisa, você automaticamente vai selecionar aquilo com base o quê? Na tua experiência de vida, com base nas suas crenças, com base no teu estudo, com base no que você já viveu, já experienciou, com base nas suas emoções, sentimentos. É isso que vai acontecer. Com base, inclusive, nos teus sabotadores. A gente vai falar mais sobre isso. A outra pessoa vai se referenciar da mesma forma. O quê? Na experiência de vida dela, nas emoções dela, nos sentimentos dela, nas crenças dela. Tudo voltado para ela. Só que o que aconteceu não é nem o que você viu, ou você pensou daquilo, nem o que aquela pessoa viu ou pensou daquilo. O que aconteceu é o que aconteceu. Só que essa perfeição do que aconteceu é muito difícil de ser discernida. Por quê? Se você trouxer o teu ponto de vista, a outra pessoa pode falar que concorda e acrescentar, a outra pessoa pode falar que discorda e acrescentar, como a outra pessoa pode falar assim, cara, nada a ver com isso, é completamente diferente. Quem está certo nessa situação? Cara, certeza é algo muito complexo, porque, cara, talvez os 2 sejam certos. Porque vocês estavam em situações em ângulos diferentes, com vidas diferentes. Talvez, inclusive, e é um exercício que eu já trago pra você, tá? Isso é muito comum no relacionamento. Cara, qualquer situação que isso acontece, irmão, é relacionamento. Tu chega pra tua amada, pra tua digníssima, ela vai lá e fala assim: "Não, porque você me tratou de tal forma. Não, porque a mensagem que você me mandou no WhatsApp, eu senti aqui que você estava. Por que você falou dessa forma fria comigo?" Eu falei assim: "Irmão, eu só mandei um viu, amor?" Mas você está dizendo que não, porque você não manda o viu amor assim. O viu amor que você manda é viu, vírgula, espaço, amor, exclamação, coração. Você só mandou viu amor sem vírgula, sem espaço, sem exclamação. Não, o que é que está acontecendo? Me diga o que é que está acontecendo, porque eu quero saber. Ok, você está com outra? Brincadeira aqui. Qual é o grande lance aqui? O que para você, naquela situação, foi algo, às vezes você estava na pressa, você respondeu de fato de qualquer jeito, não como você geralmente responde, para ela soou como algo diferente. Mas esse soar como algo diferente é com base na experiência dela, de vida. Talvez ela tenha vivido um trauma na infância, ou dela, tá em outro, não necessariamente na infância, mas em um outro relacionamento, ou nessa situação ela pode ter visto a mãe dela passar por uma situação assim, ou uma amiga passar por isso, ou a irmã dela, enfim, alguma pessoa que ela percebeu que o homem estava traindo ela, aquela mulher, e ela acabou de ver uma situação muito semelhante. Ou seja, alarmou nela o quê? Irmão, esse cara tá te traindo. Liga o psicólogo que esse cara tá te traindo. Na verdade, não era a situação ali. O que é que isso significa? Algo que acontece, existe a imparcialidade e dificilmente, tá? Por mais experiente que o terapeuta, o psicólogo, o coach, o seja lá o que for, ele seja, ele vai ter o teu ponto de vista. Ele vai ter o teu posicionamento daquilo. Obviamente quanto mais maduro emocionalmente e quanto mais o sábio dele estiver ativado e mais domínio ele tiver sobre os seus sabotadores, maior será a sua habilidade de o quê? De imparcialidade. De poder conversar com a pessoa que inclusive conversa ou imagina ou crê em algo completamente diferente do dele. Inclusive eu trago aqui para você. Se você passou por uma situação dessa, por exemplo, do relacionamento, ou uma outra situação onde você se sentiu ameaçado ou você se sentiu às vezes injustiçado por aquilo,
é um sinal de que existe sabotadores na tua mente que quer distorcer o que de fato aconteceu. O que é que significa aqui? É um sinal de que o teu sábio, que é aquela tua consciência, ela está adormecida e os sabotadores, como o crítico, está assumindo conta do teu cérebro, da tua mente. O que é que você precisa fazer agora? Identificar qual é esse bendito sabotador e, obviamente, você ativar esse sábio aqui para que ele assuma o comando de tudo, irmão, e você passa a tomar decisões mais sábias, com maturidade emocional. O que é que eu te recomendo para isso, então? Clica no link que está aqui na descrição ou o link que está disponível no primeiro comentário para que você receba de mim uma análise dos seus sabotadores, tá? Identificar qual é o maior deles e um direcionamento que você pode fazer para o quê? Ativar o teu sábio na potência máxima, para que você tome decisões mais sábias e ative o teu autodomínio. Então clica no link que faz sentido para você e vamos que vamos. A gente sentar eu você ter aquele papo bem legal, entender essas situações. Fechado? Continuando aqui. O que é que essa situação quer dizer? Não existe algo correto. Ah, Daniel, mas obviamente existe o senso comum que, de acordo ali com os 10 mandamentos, né, que Moisés traz, o que, cara, é proibido roubar, matar, não sei o que, peraí. Beleza, a gente sabe o que é consenso comum. Só que é que tá, mesmo nessas situações, e eu vou entrar numa área bem polêmica aqui agora, tá? Eu espero que você tenha a maturidade para acompanhar comigo isso, o raciocínio, com base na meditação de Marco Aurélio, que é, existe algo por trás daquilo ali. Obviamente que isso não é justificativa para, mas existe um motivo por trás. Às vezes, você pega a situação de uma pessoa que foi levada a tomar uma decisão errada porque ela sofreu determinadas coisas na tua infância. O que é que ela precisava ali? Desenvolver inteligência emocional, entender como os seus neurotransmissores funcionam, dopamina, noradrenalina, assim por diante. Ela precisava ali entender como ela poderia olhar para aquela situação, para aquele trauma de uma outra perspectiva, inclusive a PNL e outras ferramentas trazem como ressignificar. Ou seja, olhar para aquilo que eu estou enxergando de forma A e enxergar de forma B que seja positiva ou que seja neutra para mim. E essa aqui é a chave que eu quero chegar para você. O ressignificar. Tudo na tua vida que já aconteceu é possível ressignificar. Muitas vezes a gente leva uma carga exacerbada daquilo. Eu vou trazer isso por experiência própria. Por muitos anos eu julguei, culpei, de certa forma, tentei punir, vamos dizer assim, meu pai pela forma como ele me tratava, ou mesmo pela forma como ele tratava minha mãe. Eu enxergava que ele não tinha um relacionamento, o melhor relacionamento com minha mãe, e ele poderia ser muito mais. Inclusive, eu me colocava como se eu, quando eu estiver num relacionamento, eu vou ser um homem muito melhor do que ele. Vou ser um marido muito melhor do que ele. Quando eu for pai, eu vou ser um pai muito melhor do que ele. E não existe maior ignorância do que isso. Inclusive, não existe uma das coisas piores que você pode fazer como homem é querer ser melhor ou maior do que o seu pai. Não é. Ele sempre será maior e melhor do que você. Você vai aprender com os erros dele, você vai desenvolver aquilo e você vai ensinar para os seus filhos. E aí que tá. Eu tinha um relacionamento muito ruim com meu pai. A gente não tinha contato. Inclusive, a gente tinha constantes brigas, discussões. Até que eu comecei a olhar e perceber que, cara, será que foi assim mesmo? Será que meu pai foi esse cara, assim, tão mal como eu enxergava? Foi um péssimo pai, assim? E eu comecei a ver alguns momentos. Obviamente, tá, olha, com uma certa imparcialidade, como a gente estava conversando, mas, por exemplo, quando eu passei na faculdade, ele tinha dito para mim: "Filho, se você passar na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, eu vou lhe dar um carro". Por quê? Porque ao invés de pagar mensalidade, obviamente ele ia pagar ali, eu vou pagar para o seu carro. É a prestação do carro, se duvidar até mais barato, enfim. Cara, beleza, passei. A minha arrogância foi, quando eu passei, eu falei: "Cadê meu carro que você disse que ia me dar?". Eu não precisava disso. Meu pai tinha a palavra dele, mas ele foi e me deu o carro. Só que eu, ainda assim, eu me achava o maioral e, assim, ele fez a obrigação dele. Cara, deixa eu te falar, meu pai não tinha obrigação nenhuma de me dar um carro. Eu vou além disso. Quando abri minha primeira empresa, eu não pedi ajuda de meu pai. Quando abri minha primeira empresa, eu não perguntei o que meu pai achava da ideia. Porém, quando eu abri, ele me ajudou financeiramente. Ele me ajudava ali, cara, às vezes faltava e tal, estava na correria, tal. Eu tinha um trabalho, eu tinha empresa, eu tinha que fazer. Ele me ajudava. E eu achava aquilo péssimo. Tipo assim, ele poderia me ajudar mais, sabe? Ele não tinha obrigação nenhuma de me ajudar com R$ 1. Inclusive, a ideia foi minha. E ele falou isso pra mim. Ele falou assim: velho, quando foi que você sentou comigo aqui e você me perguntou? Quando você me pediu um direcionamento, mas você não pediu. Então, por que agora você tá querendo colocar uma banca? Percebe que eu comecei a olhar para o passado e falei assim: cara, meu pai me ajudou em coisas que ele não tinha necessidade nenhuma, inclusive a obrigação dele como provedor. E aí talvez existiu de fato uma falta no sentido de uma provisão emocional. E eu fui descobrir, eu vou falar sobre isso depois. Tá? E tudo que eu estou trazendo vai refletindo na relação de você com seu pai, ou até mesmo você com sua mãe, tá? Mas o que eu quero trazer é, cara, eu comecei a olhar o quanto meu pai fazia por mim
E eu não valorizava, eu estudei em bons colégios, sabe. Eu sempre tive tudo aquilo que eu precisava. Talvez eu não tivesse o luxo, e ele tinha condições de me dar esse luxo. Talvez eu não tinha camisas de marcas, talvez eu não gastasse dinheiro com bebida, festas, etcétera. Mas eu tinha comida, eu tinha um teto, eu tinha lazer, eu tinha conforto, eu não tinha necessidade de trabalhar para pagar nada. Eu trabalhei porque eu quis, e aí vem o benefício, entre aspas, né, o lado positivo disso que eu vivi. Porque meu irmão chegou para mim e falou assim: "Cara, seu pai não vai lhe dar nada, você vai ter que conquistar. E eu tenho uma oportunidade para você. Trabalhe comigo, você vai ganhar um salário, você vai aprender a administrar o teu próprio dinheiro, a comprar suas próprias coisas e você vai aprender a ser homem nessa porra. E você precisa ser homem, irmão. Uma hora você vai ter que acordar. Já estava ali na casa dos 20. Você vai ter que ser homem, irmão. Um momento ou outro. Beleza, vamos lá. Por um motivo de dor, e aí que tá. Se você vai pela dor, irmão, pelo medo, pela insegurança, você não vai colher bons frutos. E o primeiro momento do trabalho com meu irmão foi péssimo. Foi péssimo por quê? Porque eu coloquei minha raiva naquilo ali. E eu queria mostrar para meu pai que era um bom funcionário, que eu fazia acontecer, que eu ia ajudar minha irmã no negócio e tal. Só que isso gerava mais problemas, envolvia meu pai na história, e meu irmão foi uma complicação total. E na verdade, ao invés de me aproximar de meu pai, me afastou. E aí, depois de muito tempo, tá? Aí vamos botar, faz uns 3 anos, isso aí eu tenho mais de 30, então tem pelo menos uns 10 anos, essa história toda que eu lhe contei. Eu conversando com meu pai, eu vivendo um processo ali de cura desse masculino e tudo mais, eu conversando com meu pai, ele falou assim: "Velho, você não sabe quantas vezes eu peguei meu carro, eu saí de casa, eu abri o portão, saí de casa, e muitas vezes eu ia chorando de casa até o meu trabalho", e olha que era longe, tá, meu pai vamos supor assim, dá uns 100 quilômetros ou mais. E meu pai morava relativamente longe do trabalho. Eu ia chorando porque eu não queria ir para o trabalho. Eu estava cansado, eu não aguentava mais as pessoas, eu não aguentava mais aquele ambiente, eu queria descansar, mas eu tinha que trabalhar para poder prover para vocês a casa, o carro, o plano de saúde e assim por diante. Eu falei assim, caralho, irmão, eu nunca tinha parado para imaginar isso. Eu falei assim, velho, você não sabe quantas vezes eu pensei em tomar decisões de tipo assim, largar tudo, pegar meu dinheiro. Algumas vezes ele falou, tá? Mas a gente estava numa conversa mais saudável, vamos dizer assim. Eu falei assim, cara, eu ia largar tudo e viver a minha vida e curtir, porque eu passei uma vida inteira trabalhando. Meu pai começou a trabalhar criança, assim, sei lá, seus 7 anos ou até antes, para fazer o dinheirinho dele. E aí casa com o que eu estava falando com você agora. Vá conectando com isso na tua história. Casa com o que eu estava falando com você agora. Porque a forma, o amor que meu pai me deu, a forma como meu pai me deu o amor, foi o amor que ele recebeu. É muito difícil você entregar algo ao outro e, assim, de forma natural, certo? Sem ter recebido aquilo. Você tende a entregar aquilo que você recebeu de forma inconsciente, tá? O amor que ele me entregava era de forma inconsciente. Com melhorias ainda. Quando a gente foi descobrir histórias de meu avô, de minha avó e tudo mais, pensou assim, meu irmão foi barril. Meu pai saiu de casa com 18 anos. Com 18 anos, meu pai, se eu não me engano, já era pai. Eu ainda estava na casa dele. Meu pai já trabalhava, já sustentava a casa. E eu estava na casa dele ali reclamando porque ele não tinha me dado o carro ainda que eu passei na universidade. Percebe que eram 2 mundos diferentes? E ele olhava pra mim e falava assim: "Irmão, qual foi a sua idade o que eu já tinha?". Obviamente não era pra ele, não era o sentido dele querer impor que eu fizesse aquilo, mas o sentido de amadureça, cresça, perceba onde você tá. E hoje eu olho meu pai com outros olhos. E, inclusive, hoje eu consigo olhar pra minha filha com outros olhos, porque eu passei a olhar para meu pai com outros olhos. Não sei como é a relação com sua filha, ou muitas vezes sua relação com o trabalho, tá? Ou com sua parceira, mas isso tem uma conexão muito grande com a relação que você tem com seu pai. E, obviamente, nesse período da infância, eu tive que desenvolver sabotadores para sobreviver, que é essa a função deles. Um dos sabotadores foi um insistente. Esse insistente é o que busca a perfeição. Meu pai era um cara que queria muitas coisas perfeitas, muito bem feitas. Muitas vezes ele preferia fazer com a própria mão, por mais que ele pagasse para alguém para sair do jeito que ele queria. E eu cresci vendo aquilo. Eu achava aquilo péssimo, porque eu queria me divertir, enquanto meu pai estava querendo fazer o perfeitinho, bonitinho. Só que quando eu cresci, eu percebi, cara, eu estou fazendo o mesmo padrão. Por quê? Porque talvez essa forma de eu ser amado pelo meu pai, de mostrar assim, cara, eu fiz o perfeitinho aqui, ó. Tá vendo, meu pai, como eu fiz? Isso é inconsciente. Por isso que eu falo, a tua mente, ela guarda coisas que provavelmente você nem sabe que tá guardando. Você tá agindo no piloto automático, você não faz a mínima ideia. Por quê? Porque os teus sabotadores estão assumindo o controle da tua mente. Por isso que eu recomendo que você assuma o domínio. Você ative esse autodomínio emocional através do sábio.
para você se conectar com isso. E o que é que Marco Aurélio ele traz? Voltando aqui mais uma vez, não é sobre o que de fato aconteceu, é sobre o olhar que você ou aquela outra pessoa tem sobre o que aconteceu. Deixa eu te falar, se você é a pessoa que está escutando, está vendo esse vídeo aqui agora, você provavelmente já está um passo à frente daquela pessoa que te machucou, te feriu em algum momento da tua vida. Irmão, como eu trouxe no vídeo passado, isso é um processo de vulnerabilidade, de assumir que, cara, aquela pessoa me feriu. Só que talvez ela me feriu porque ela estava ferida. E essa é uma máxima que eu quero que você carregue. Ninguém fere o outro por qualquer motivo. Tá? Existem pouquíssimas pessoas que são realmente más no nosso mundo. A grande maioria são pessoas feridas que reproduzem as suas feridas ou pessoas feridas que querem se proteger e acabam ferindo os outros. Você pode ver isso muito comum e como eu trouxe também no vídeo anterior, como o universo ele funciona, como o mundo animal e assim por diante. A natureza, se você for olhar um animal que está ferido, tente pegar ele. Cara, ele não vai deixar. Por quê? Porque ele já está ferido. Ele acha que ao pegar ele, você vai ferir mais ele. Então o que é que ele tenta se proteger? Ele acaba te machucando. Ele não quer te machucar. Às vezes o cachorro, por exemplo, eu vou trazer o exemplo aqui de Aira, nosso cachorro. Cara, a gente tem que cortar a unha dele. Ele não tem uma unha dele, certo? E aí, ele não gosta de cortar a unha. Ele detesta. A gente já aceitou isso, a gente não corta, a gente recomenda, cara, não corta, a não ser que seja algo assim que possa lesar ele, mas no dia a dia a gente não corta. E nesse período que a gente cortava, velho, toda vez que a gente ia tentar, ele ameaçava morder a gente. E ele é um pitbull, tá? Então, assim, seria uma mordida considerável. Mas ele não ia. A gente ia cortar assim, ele meio que ia assim, ele parava porque ele percebia que era a gente. Percebe como é a coisa? A intenção dele não era me ferir, a questão dele era se proteger. Esse é o grande ponto que eu quero que você entenda. Talvez você esteja ferindo os outros, não porque você queira ferir os outros, não porque você é esse cara fortão e etc. Talvez porque você está ferido. Talvez alguém esteja ferindo você, não porque aquela pessoa queira lhe ferir, mas porque ela está ferida. E aí, quando você começa a ativar isso, você desenvolve algo dentro de você que significa a empatia. A empatia é base para a resiliência, que é a superação de obstáculos, de momentos difíceis na vida, assim como é base para a maturidade emocional. Inclusive, é por isso que eu recomendo para você assistir esse vídeo aqui. É um vídeo onde eu aprofundo sobre como você pode deixar de ser escravo das suas próprias emoções e você pode desenvolver a maturidade emocional na sua vida. E aqui embaixo eu vou deixar um outro vídeo de como você pode tomar decisões sábias, certo? E acabar com a procrastinação, que é uma forma também de se autopunir. Procrastinação é uma forma de punir a si mesmo, para que os outros lá atrás, pai, mãe, irmão, possam olhar para você com carinho, com talvez algum tipo de afeto. Então escolhe aquele que faz mais sentido para você hoje e a gente se vê amanhã, guerreiro, no nosso próximo vídeo da série 1 Histórica às 20 horas. Grande abraço.